Aí situação, problema outra. Mostre que esse polinômio é divisível pelo polinômio x menos 1. Olha como ele faz. Solução. Basta observar, né, pelo que foi dito antes, que se ele for, para ele ser divisível por x menos 1, basta que o P de 1 seja 0. Ele está usando essa situação problema anterior aqui, ó. Ele está usando essa. Cadê a situação problema? Essa aqui. Que diz o seguinte, que se um polinômio P de x é divisível por x menos r, então o P de r é 0. Ele usa essa informação aqui nessa. Mostre que esse polinômio é divisível pelo polinômio x menos 1. Ou seja, para ele ser divisível, ele precisa que o P de r seja 0. Nosso r é 1. Então é só você calcular o P de 1. Mas aí 1 elevado a 100 dá 1. Menos 1 vezes 5, vezes x, menos 5x elevado a 32, vai ficar menos 5 vezes 1 elevado a 32, vai dar menos 5. Aqui vai dar 10, que é 10 vezes 1, e aqui menos 6. Então você vai ficar com 1, menos 5 dá menos 4, e 10 menos 6 dá 4, isso vai dar 0. Então, como P de 1 é 0, significa dizer que este polinômio é divisível pelo x menos 1, tá? Está usando as situações, problemas anteriores. Ele está usando exatamente a anterior. Concluímos que P de x é divisível por x menos 1. Ele vai falar um pouquinho mais aqui do resto da divisão de um polinômio por x menos r. Porque isso que ele vem falando aí é geral, é conhecido como o teorema da Lambert. Certo? O teorema da Lambert. Essa história de que o P de r vai ser 0 quando é divisível. Então, seja r um número real qualquer, mostre que o resto da divisão de P de x por x menos r é igual a P de r. Na verdade, esse é o teorema da Lambert. Então, a solução do problema. Se d de x, que é o divisor, é x menos r, então, pelo algoritmo da divisão, existe um quociente, existe um resto. Lembrando que o grau desse resto é menor do que o grau desse divisor, né? Podendo esse grau ser maior ou igual que zero e menor do que o grau do divisor. Então, o grau pode ser 0, inclusive. E assim o resto vai ser uma constante. Então, como o grau do polinômio d de x é igual a 1, que o polinômio d de x é esse, né? O grau dele é 1, o expoente maior que você tem aqui é 1. Opa, toquei sem querer aqui. Voltou um pouco. Cheguei de volta. Então, como o grau de d de x é igual a 1, concluímos que o resto tem que ser nulo, né? Porque se o grau do d de x é 1, então eu preciso que o grau do resto seja menor ainda. Ou seja, o grau do resto é igual a 0. E se o grau do resto for igual a 0, então r de x é um polinômio constante. Isso é, o resto é uma constante, né? Na verdade, o que nós podemos concluir aqui, né? Como o grau do polinômio d de x é igual a 1, nós concluímos, na verdade, que o grau, aqui é o grau, tá? O grau da r de x é que é nulo. Na verdade, isso é só uma igualdade. O grau da r de x é nulo, ou seja, ou o grau da r de x é igual a 0. Ele está explicando aqui, né? O grau da r de x é nulo, ou o grau da... Tá. Na verdade, desculpa, ele quis dizer que tem duas situações. O resto pode ser nulo, pode ser o próprio polinômio nulo, ou o resto é igual a 0. Ficou estranho dizer isso. Era melhor ele ter dito ao contrário, porque essa situação é que é a particular, essa é que é a geral. Em geral, o grau de r de x é que é igual a 0. O fato dele ser o polinômio nulo é um caso particular. No caso do resto ser o polinômio nulo, ele não tem grau. Nós já discutimos isso aqui, né? Porque para ter grau, quando você olha para um polinômio, você vai olhar lá o an, que vai multiplicar o x elevado a n, né? Mais aí tem o restante do polinômio. Esse cara aqui tem que ser diferente de 0 para que isso aqui seja o grau. E no caso do polinômio nulo, todos os coeficientes são zeros. Então, como todo coeficiente é 0, não se pode dizer que o polinômio nulo tenha nenhum grau. Não se define o grau do polinômio nulo. Por isso ele está dizendo aqui que ou o resto é o polinômio nulo, portanto ele não tem grau, ou o grau do resto é que é igual a 0. E aí, nesse caso, o resto é um polinômio constante, ou seja, é um número. É apenas um número.
Ou seja, toda vez que você divide por algo assim, do tipo x menos r, né, toda vez que você divide por um polinômio assim, ou o resto dá zero ou o resto dá um número. É isso que ele está chamando a atenção. Então, na hipótese em que o resto é zero, obtemos a igualdade 7.2 acima, obtemos da igualdade 7.2 acima a seguinte igualdade. Ora, a igualdade 7.2 acrescenta um resto aqui, né? Mais r de x. Cadê ela? Está aqui, ó. Mais r de x. Então, no caso em que o resto é o polinômio nulo, então não tem o mais r de x. Temos essa situação. E daí segue-se que se você calcular o PDR, você vai ter QDR vezes R menos R, como eu fiz antes. QDR vezes zero vai ser zero. Então o PDR vai ser zero. Beleza. Então no caso do polinômio resto ser nulo, você tem que o PDR é zero. Agora, como o PDR igual a zero e R de x igual a zero, concluímos que R de x é igual a PDR, né? O polinômio é nulo e o PDR é nulo, então na verdade, o resto e o polinômio e o PDR vai ser a mesma coisa. Ou seja, o resto da divisão de P de x por x menos r é igual a PDR, que era o que ele queria, na verdade, demonstrar, né? O que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando que é igual a PDR, né? Que mostra que o resto da divisão P de x por x menos r é igual a PDR. E ele concluiu aqui nesse ponto, na hora em que ele diz que, ou seja, o resto da divisão P de x por x menos r é igual a PDR. Isso no caso do r de x ser o polinômio nulo. Ele precisa então demonstrar para o caso em que o grau é que é nulo, ou seja, o r de x é uma constante. Então tudo bem. Na hipótese de o grau ser... na hipótese de o grau de r de x ser igual a k, não. Não é o grau, é na hipótese do grau de r de x ser zero, né? Como é que eu escrevo isso? De o grau de r de x ser zero, faltou ele dizer isso aqui. Grau de r de x ser zero e não ser igual a k, aí vírgula, temos quem é igual a k é o r de x, né? Temos o r de x igual a k, igual a uma constante. R de x é que vai ser igual a k. O grau vai ser zero. Então segue-se da igualdade 7.2 acima, que é ali onde tem r de x, ele vai colocar o k. Ó. R de x vai ser k, né? Ele está dizendo a você que aqui na 7.2, quando o grau do polinômio for nulo, ao invés de ser um r de x qualquer, vai ser um número. Então, por isso que ele está chamando de k. R de x vai ser igual a k. Tá, então temos essa situação em que o r de x é k. Então, desse modo, no caso em que o r de x é k, P de r vai ser k. Por quê? Porque o P de r se escreve como Q de r vezes r menos r, essa parte dá zero, mais k. Ora, então vai ser Q de r vezes zero, isso dá zero, mais k, isso vai dar k. Então você conclui que o P de r é k. De onde segue que o P de r é k. Como o r de x é igual a k, concluímos que o r de x é o P de r também nessa situação. Então, em todas as situações, o resto é sempre o P de r quando você está dividindo por x menos r. Quer saber o resto da divisão de um polinômio pelo polinômio x menos um número? Basta você calcular o polinômio naquele número, que isso dará para você diretamente o resto. Vamos ver uma aplicação disso. É uma coisa simples que está sendo dito, é porque para demonstrar não parece tão simples. Mas a aplicação é muito fácil. Ó. Te dou esse polinômio, peço para você dividir por este outro polinômio. Este outro polinômio pode ser visto como x. Este outro polinômio, ele pode ser visto como x menos 2, ok? Que aqui tem mais, né? E o que nós acabamos de afirmar é para o tipo x menos r. Então eu preciso que aqui seja menos. Então eu olho para menos 2. Segundo o que foi dito no teorema provado agora há pouco, o
resto da divisão, né? Aplicando a situação ao problema anterior, determine o resto da divisão de P de x. O resto da divisão é P aplicado nesse número. Esse número é o número menos 2. Então, é P de menos 2. Quando você calcular o P do menos 2, você vai ter o resto da divisão desse polinômio pelo polinômio x mais 2. Bem, é só botar menos 2 aqui. Vai ficar menos 2 da quarta, que é a mesma coisa que 2 da quarta, que vai dar 16. Multiplicar por 3. Depois menos 2 da terceira, que vai dar menos 8. Multiplica pelo menos 5, que vai dar 40 aqui. 10 vezes menos 2 vai dar menos 20. E aqui soma com menos 6. Ou seja, calcula o P de menos 2 aqui, que você tem o resto que ele está te pedindo na questão. É essa a aplicação do que foi dito antes. E na letra B, dividindo-se esse P de x por x mais 1 e x menos 1, são encontrados os restos iguais. Acha o valor de K. Tá, então ele está dizendo que se você calcular, pelo que foi demonstrado antes, se você calcular P de 1, isso vai lhe dar o resto da divisão por x menos 1. E se você calcular P de menos 1, ele está olhando para x mais 1 como x menos menos 1. Então, P de menos 1 vai lhe dar o resto da divisão por x mais 1. Ele disse que os restos serão iguais. Então, você vai calcular P de 1, P de menos 1, e vai igualar as duas expressões que vão aparecer. Então, as duas expressões que vão aparecer vão ser relacionadas com K, né? Então, P de 1, por exemplo, vai ser 1 mais 2, 3, e uma vez K, K. Então, vai ficar K mais 3. P de 1 vai ser K mais 3. E aí você calcula o P de menos 1 e iguala os dois resultados e encontra o valor do K. É assim que se resolve esta letra